Senador, essa semana, o ex-prefeito da cidade mineira é preso pela quinta vez por estupro de vulnerável. Em relação à CCJ, que tem a questão da castração química, o que o senhor acha a respeito, qual a sua opinião e o que o senhor espera? Olha, eu acredito que é um projeto muito oportuno do senador Stevson Valentim, esse tratamento químico, né, para diminuir a libido dessas pessoas que são predadores sexuais, né? Tivemos emendas importantes, como do senador Sérgio Moro. Eu sou a favor do projeto. O Brasil é um dos campeões mundiais nessa questão de estupro e isso não está tendo efetividade o sistema atual. Então, que a gente possa copiar os modelos dos Estados Unidos, da França, de muitos outros países que adotam esse tratamento hormonal, que é voluntário, não é uma coisa obrigatória, né, mas que efetivamente isso tem um índice de reincidência muito menor. Nós temos que proteger as nossas crianças, a família, os valores, princípios, e o Senado precisa dar esse passo importante. Eu sei que é um assunto polêmico, mas a gente tem que buscar outras alternativas, porque as que estão postas não estão funcionando. Senador, mudando um pouco de assunto, em relação à retirada de pautas de bingos e cassinos essa semana, o que o senhor poderia falar a respeito? Olha, foi uma vitória, uma grande conquista da sociedade, né? Estava tudo preparado para se votar e a pressão das pessoas de forma ordeira, pacífica, respeitosa junto aos senadores fez com que eles deixassem para o dia 5 de junho. Então, é aquela velha história, você tem que o olho no peixe e outro no gato. Né? Tem que dormir com o olho aberto, porque o lobby atua poderosamente aqui dentro. Eles não querem saber quantas gerações nós vamos perder, se o endividamento do brasileiro vai para o espaço, né? Se as pessoas vão tirar a própria vida, perder emprego, que é isso que acontece com o bingo. Você é jovem demais, você não tem nem ideia, né? Assim, do que nós vivemos naquela época, embora a história mostre isso, né? Que foi a questão dos bingos quando eram liberados. Aquelas pessoas de terceira idade, né, perdiam tudo, a aposentadoria jogava tudo, né? Depois pegava as coisas de casa, porque é um vício. Né? Ali você não tem saber se é de dia, se é de noite, é música alta, é álcool, é subsidiado, né? Porque eles praticamente dão de graça. O objetivo é o dono da banca tomar o teu último centavo, né? E muitas pessoas na ânsia, nesse materialismo que a gente vive, de ficar rapidamente rico, né? Com essa ilusão, acaba entrando e perde tudo, para poucos ganharem, né? Então, junto com o jogo, muitas vezes vem o tráfico de armas, tráfico de drogas, prostituição infanto-juvenil, porque se o cara tem cassino lá na Europa, pertinho dele, por que ele vai vir para o Brasil? Acordei de manhã, estou com vontade de ir para o Brasil jogar. Para com isso. Isso não gera turismo, não gera emprego, gente, não gera emprego, não gera novas receitas. Por quê? Porque vai existir uma transferência econômica. Quem vai perder com isso é o comércio. Aquele dinheirinho que a pessoa ia comprar no mercado. Muitas vezes a comida fica ameaçada, o alimento. Aquele dinheiro que ele ia para o lazer, levar os seus filhos no cinema, né? No shopping, a restaurante. Ele vai pegar aquilo e vai para o cassino. É uma insanidade. O Senado está querendo deliberar um assunto ruim como esse, né? Que destrói a vida, destrói a família. E nós vamos continuar. Atenção, dia 5 de junho, convoco você para continuar mobilizado. Eu apelo a você. Dessa vez nós conseguimos, mas o lobby não vai desistir, não. Senador, o que houve essa semana com a questão da liberdade de imprensa no Ceará? O que o senhor poderia falar? O que houve? O que ocorreu? Olha, se a gente questiona que o Brasil possa estar numa ditadura, né, especialmente do judiciário, e agora junto com esse alinhamento político ideológico com o governo Lula, a coisa está grave a nível Brasil, mas o Ceará está muito pior. O Ceará já tem uma ditadura instalada, né? Você vê a caçada a jornalistas, seus colegas lá, que são independentes, que é difícil, porque a cooptação do governo estadual é brutal, né, na imprensa. Então nós temos poucos veículos que dizem a verdade, que fogem daquela narrativa e que publicam, por exemplo, o que está no próprio Diário Oficial da União, do Estado.
né? Então, o pessoal não aceita, os poderosos não aceitam críticas. Essa oligarquia que está lá, PT e PDT, não aceita crítica. Então, o que está acontecendo? Jornalista Edson Silva, 50 anos de trajetória, respeitadíssimo, interpelado pelo governo do estado. O portal Custo do Ceará, que faz críticas e mostra vamos dizer assim, exatamente a informação que está pública, interpelado. E nós tivemos essa semana algo brutal, né? A utilização do aparato do Senado, e eu faço parte do Senado. Para mim é uma vergonha o Senado estar participando disso, né? Porque o Senado já é criticado por não se posicionar firme no fazer impeachment de ministro, que abusa a violação da nossa Constituição no aspecto de não coibir a censura no nosso país, né? Já somos lá fora, inclusive o mundo está vendo isso, mas o Senado não se posiciona, porque ele tem a prerrogativa, mas o Senado também, além de se omitir, ele agir pela censura, isso é inaceitável. Conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, porque o caso é lá no Ceará, é uma colega nossa, Janaína, que eu entendo o que o ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito presidenciável Ciro Gomes falou da senhora Janaína, que eu discordo dele, inclusive manifestei a minha solidariedade à senadora Janaína, mas ela utilizar o aparato do Estado e o Senado se prestar a esse serviço, ou melhor, desserviço à liberdade de imprensa e fazer uma notificação a um veículo de comunicação chamado A Notícia do Ceará, ANC. Tu imagina, no interior do Ceará, receber uma notificação do Senado. Isso já dá uma intimidação. Poxa, que é isso? Né? Então não pode. Se ela se sentiu caluniada, difamada, que ela entre na justiça contra quem fez, contra a pessoa que difamou, que caluniou, mas não contra um veículo. O veículo não tem culpa, ele coloca a entrevista, ele não tem culpa disso. Então recebeu uma notificação para retirar do ar, é um cerceamento, é um desrespeito à imprensa cearense, e nós tivemos, inclusive, nessa briga política, o Senado não pode se prestar esse papel de briga política, a caçada à oposição, né? Inclusive, você vê, ele já tem um aparato de todo o aparelhamento de muitas instituições do Estado, né? E agora até o prefeito da cidade foi afastado, né? Justamente o prefeito que rivaliza com, politicamente, né, a oposição à senadora Janaína, foi afastado. Então, como se não bastasse a queda, o coice ainda querem intimidar a imprensa, porque colocam. Gente, o ministro Ciro Gomes falou 47 minutos nessa entrevista polêmica. Desses 47, 2 minutos foi uma questão pessoal com a senadora, né? E os outros 45? As denúncias gravíssimas que ele fez de utilização da máquina pública, do abuso do poder político e econômico, o que ele falou de corrupção, que não se tem uma obra no estado do Ceará que tenha propina. Parece que fizeram uma cortina de fumaça nesses 2 minutos para não olhar os 45. E eu não aceito que o Senado Federal se preste a esse papel de fazer um jogo político, ideológico, para censurar a oposição, que já basta o aparelhamento que a gente tem no estado do Ceará. Muito obrigada, senador. Obrigado.